Nós olhamos a nossa vida através da perspectiva inicial da nossa mãe. Então a nossa mãe é a pessoa fundamental para que a gente consiga enxergar a vida, para que a gente consiga prosseguir na vida e para que a gente também tenha êxito em tudo que nós fizermos na nossa vida. Então a prosperidade, ela tem muito a ver com a mãe, a profissão tem a ver com a mãe, a nossa maternidade ou paternidade tem muito a ver com a nossa mãe. Então, olha que fundamental essa mulher tem na nossa vida, que papel fundamental tem alguém que nos gerou, que nos deu a chance de existir. Tem pessoas que não valorizam isso, que não valorizam essa questão do existir, de estar aqui para viver o que tiver que viver. De que cada dificuldade, cada situação que nós passamos são situações importantes para o nosso desenvolvimento, tá bom? E a mãe está entrelaçada em cada uma dessas situações. A mãe está ligada em cada uma dessas situações, tá? Embora você aceite ou não, mas esta é a realidade mediante a constelação familiar sistêmica. E a ligação com a nossa mãe é direta, não é uma ligação indireta, ela é totalmente direta, tá bom? Então a ligação que a mãe tem em relação à nossa vida, totalmente direta, é um processo forte, algo bem profundo. Então eu vou falar aqui nessa aula de algumas situações, de algum comportamento em relação a coisas que aconteceram, tá? De quando você precisa do apoio da sua mãe, quando você estava sendo formado, quando você estava nesse processo de entendimento do mundo. Que é necessário você ter essa percepção de quando você estava lá na barriga dela, nessa formação, nesse desenvolvimento, de como que isso funciona. Então, a nossa vida ela só foi possível por conta do pai e da mãe. E a mãe nos trouxe ao mundo e nos deu a oportunidade de viver. Então, o que foi que aconteceu depois do nosso nascimento? Nós precisamos ter um entendimento, mas não julgar, tá bom? Por quê? O essencial permanece, o essencial é que eu estou vivo, nós estamos vivos e temos aí uma vida para viver, nós temos coisas para conquistar. Essa mãe ela tem uma importância profunda, porque dela vem um equilíbrio para algumas áreas da nossa vida. Então, quando eu falo da prosperidade, por exemplo, a prosperidade ela tem a ver com a mãe. A estrutura da prosperidade é do pai, mas ser próspero, sonhar, idealizar, isso vem da nossa mãe. Então, quando nós falamos da vida financeira, do trabalho, do nosso trabalho, o trabalho tem a cara da mãe, a prosperidade tem a cara da mãe. Então foi feito um estudo por Bert Hellinger, ele percebeu que toda pessoa que não era alinhada com a mãe sofria com problemas de prosperidade. Então toda pessoa que não recebia a mãe, não recebia no coração essa mãe dizendo, essa é a mãe certa para mim. Então essas pessoas que não recebem a mãe, elas apresentam sérios problemas na vida profissional. Então a pessoa fica tendo várias profissões e não consegue ter felicidade em nenhuma das profissões. Mas por que será que isso acontece? Porque a mãe grita dizendo, olha, eu preciso ser reconhecida. É claro, lógico e óbvio que tem mães que não exercem o papel delas de forma correta, não é isso? Então tem mães que acabam abandonando o filho, acabam colocando outras prioridades que não são aqueles filhos, e isso vai causando em nós uma situação até de desespero, de raiva, de mágoa. Na constelação familiar, o dinheiro, né, como eu já tinha falado anteriormente, ele é representado por uma mulher. E isso tem uma ligação direta com a prosperidade. Então, todas as vezes que a pessoa tem um emaranhamento com o dinheiro, é feita a constelação. Isso é o relacionamento a uma mulher, que é automaticamente relacionado à mãe, à fertilidade. Por quê? Para que você tenha dinheiro, para que você consiga prosseguir, para que você consiga ter o equilíbrio, a questão financeira ela é muito importante. O dinheiro ele precisa ser fértil, ter fertilidade, ter um movimento. Essa energia do dinheiro ela precisa ser movimentado. E a mulher tem essa questão da fertilidade, por conta até mesmo da maternidade. O pai é muito importante sim, na concepção de um filho, mas a mãe é quem gera. Da mãe vem a fertilidade, a mãe traz a criança à vida. Então, para ter uma vida financeira equilibrada, eu preciso reconhecer a minha mãe. Eu preciso entender que ela é a mãe certa para mim. Preciso entender que quando eu recebo a minha mãe, eu recebo a fertilidade e recebo a prosperidade com equilíbrio. Então, é importante esse equilíbrio. É importante saber empregar corretamente o meu dinheiro. Isso vai me trazer prosperidade. Entendendo também que prosperidade não é só questão financeira, são outras questões que envolvem aí a prosperidade.
Eu tenho uma prosperidade na minha área pessoal, na minha saúde, nos meus relacionamentos. Enfim, tudo é prosperidade. Então, a pergunta agora, tá, para vocês. Como você enxerga a sua mãe? Como você recebe aquilo que a tua mãe pode te dar? Como é a questão de você entender aquilo que a sua mãe faz? Como é que a tua mãe apresentou algumas situações? E como é a prosperidade na vida da tua mãe? Você sabia que isso vai influenciar na sua vida também, dependendo da sua resposta? Então, como a sua mãe recebeu a prosperidade, como a sua mãe entendia a prosperidade, você automaticamente passa a entender. E isso é o que algumas pessoas chamam de crença, que são as crenças limitantes ou as crenças fortalecedoras. Se eu tenho uma mãe que acredita na prosperidade, eu tenho uma crença fortalecedora. Se eu tenho uma mãe que não acredita na prosperidade, eu tenho uma crença limitante. E a crença em relação à prosperidade é um dos fatores primordiais para se ter prosperidade, para ser próspero em todas as áreas, tá? Então, o fluir da prosperidade tem a ver com a minha mãe. A questão do deixar fluir tem a ver com a minha mãe.